Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os irmãos. Vamos buscar a presença de Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Ó Deus Santo, obrigado por estar na tua casa, por estar na tua presença. Meu Deus e meu Pai, nos dê vitória, Senhor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria e graça, Senhor, para compreendermos e entendermos a Tua palavra. Abençoe os Teus servos, ó Deus. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus amado. Que o Senhor venha dar vitória a toda a Tua igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino Armadura Cristã. Acho que é 165. Acho que é 165, né? Glória a Deus. Ao bom combate vamos, repletos de amor, vestidos na justiça, ferventes no Senhor, com os lombos bem cingidos de verdadeira luz, calçados do Evangelho do Salvador Jesus, de Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra seres vencedor. Tomai da fé o escudo que pode vos salvar dos dardos inflamados que vem vos atirar. O grande inimigo, o astuto tentador, que sempre vos procura, traga com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra seres vencedor. Entrai no bom combate, em nome do Senhor, com zelo e com coragem, unidos em amor. O inimigo breve assim se vencerá, e sob os pés nossos Jesus nos porá. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra seres vencedor. Graças a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Glória a Jesus.
Graças a Deus. Apocalipse 2. Verso número 8. Nós vamos estudar vamos dar sequência no ensino da palavra, sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Semana passada nós vimos sobre a igreja de Esmirna. Aí agora a gente vai ver sobre, a igreja de Éfeso. E agora a gente vai ver sobre a igreja de Esmirna. Todos encontraram? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Graças a Deus. Então, o que essa carta tem para ensinar para nós? A gente observa que nós falamos na terça-feira passada que o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho, e ele recebe essa instrução da parte do Senhor para escrever essas cartas às 7 igrejas. E aí ele diz que ele fala sobre os 7 candeeiros, 7 estrelas, e os 7 candeeiros eram as 7 igrejas, as 7 estrelas que estavam na mão de Jesus eram os 7 anjos da igreja, os pastores da igreja, os mensageiros da igreja. Então, aí a gente viu sobre Éfeso, entendeu todo o contexto, toda a história de Éfeso, e agora em Esmirna a gente entra nessa questão agora da carta a Esmirna, que a carta à igreja que estava em Esmirna, é interessante que aqui você não vê repreensão. Algumas igrejas tinham elogios e repreensões, e essa igreja só tem elogios. Porque, por causa de quê? E é o que nós vamos ver aqui. E o interessante é como Jesus ele se apresenta para essa igreja. Estas coisas diz o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A cidade de Esmirna era uma cidade, fiel a Roma. Era uma igreja na Ásia Menor, mas extremamente fiel, demonstrava uma grande fidelidade ao Império Romano, a Roma. Essa cidade foi a primeira a colocar uma estátua, fazer um templo, fazer algo em favor da deusa Roma. Então, essa igreja, ela esteve muito tempo ligada. Foi uma das primeiras a ser fiéis a Roma. Então, o que Roma dissesse, fizesse, Esmirna também fazia, reproduzia. E era uma cidade muito bonita, muito bela, cercada pelo Monte Pagos, e no topo do monte, ao redor desses montes, e lá em cima tinham muitas casas bonitas, casas de pessoas endinheiradas. Era uma cidade que estava muito bem situada, né, um ponto comercial. Era uma cidade de muita expressão. É uma cidade muito bonita mesmo, que foi muito importante para a época. Aí,
primeiro vem Éfeso, aí depois aparece agora Esmirna, porque meio que havia uma comparação, eles ficavam se comparando entre si. Então, a gente está estudando aqui um pouco do contexto, porque quando a gente entende como era essa cidade, como eram essas coisas, a gente entende por que Jesus está falando com a igreja desse jeito. Quando você entende o contexto da época, quando você entende a história, você entende por que Jesus está falando dessa maneira. Jesus não está falando assim, eu resolvi falar isso, eu vou e pronto, acabou. Não. Por quê? Porque a cidade de Esmirna se achava a primeira, a cidade top, a primeira a ser fiel a Roma. Era uma cidade que se vangloriava. E Jesus ele já começa dizendo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Então, Isaías 44, verso 6, você pode ver na sua Bíblia, que Deus ele fala que eu sou o primeiro, eu sou o último. Então, ele já se direciona a essa igreja e a esta cidade dizendo, ei, vocês se acham alguma coisa, vocês estão dizendo que é a primeira infidelidade a Roma, que é isso tudo, mas espera lá, o verdadeiro primeiro e o último sou eu. Então ele fala desse jeito com a igreja, porque a igreja entendia, obviamente, a cidade que eles estavam inseridos. Então, diante deles contemplarem que a cidade era robusta, que a cidade era importante, que a cidade era tudo isso, Jesus ele já traz logo um consolo, uma palavra dizendo, opa, o verdadeiro primeiro e último sou eu. Não é ninguém, não é cidade, não é fulano, não é Beltrano, não é César, não é absolutamente ninguém. Eu sou o primeiro e o último. E aí, ele também continua a mesma frase aqui no versículo 8, dizendo, que esteve morto e tornou a viver. Então, era uma igreja que estava debaixo de uma perseguição, debaixo de um sofrimento muito grande. Porque ser cristão nessa época de João, ser cristão nessa época, depois da destruição do templo de Jerusalém, era uma coisa muito terrível. Até na história da igreja, em Atos dos Apóstolos, você vê alguns momentos que teve algumas perseguições, né? A gente vê essa perseguição, só que a situação foi acentuando, a situação foi arrochando, foi apertando, e essa igreja estava nesse contexto de muita dificuldade e que muitos pagariam e pagaram com a sua própria vida. Então Jesus disse, olha, eu estive morto, passei pela morte, mas eu estou vivo, eu estou vivendo. Então Jesus já começa chegando, trazendo e mostrando as suas credenciais e fortalecendo aquela igreja, fortalecendo aqueles crentes, porque a coisa não era muito fácil. E a prova de que não era fácil é que no versículo 9 Jesus diz assim, conheço a tribulação pela qual você está passando, sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então olha só que interessante aqui, ele diz assim, conheço. Então a gente vê a onipotência, a onisciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todas as obras, tudo que nós façamos, tudo que nós fazemos, Ele conhece, quer bom, quer seja mal, Ele conhece. E nesse caso, Ele estava contemplando a tribulação. E essa palavra tribulação, a gente quando fala assim, tribulação, meu Deus, estou passando a tribulação, a gente tem noção
do que é essa palavra, que é uma situação difícil, é uma situação trabalhosa, é uma situação delicada. Mas a tribulação aqui é uma palavra, é como se ele estivesse prensando, você estivesse sofrendo uma pressão muito forte de cima para baixo. É como se você estivesse sendo prensado. Então, tribulação aqui é uma palavra que traz sentido de que está sendo prensado. Então, aqui a igreja estava sendo prensada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a gente observa que Jesus, quando ele está lá no Getsêmani, ele está no lugar do quê? Da prensa. Getsêmani era o lugar da prensa. E aí, lá em Getsêmani, é um lugar onde Jesus ele sofre, ele chora, ele sofre, por a dor da rejeição. E ele fala: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Então, ele estava no lugar da prensa. Jesus também passou por esse processo. Então, Jesus está dizendo à igreja de Esmirna. E o engraçado é que o nome Esmirna significa amargo. Tem algo a ver com mirra, que é amargo. E hoje a cidade de Esmirna é chamada de Izmir. Ainda existe a cidade de Izmir. Então, essa igreja, Jesus está dizendo: conheço a tribulação pela qual você está passando. Então, o que nos conforta é saber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece tudo que sucede sobre nós. Muitas vezes a gente fala assim: poxa, mas será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está me vendo? Não, Deus está vendo. Deus estava contemplando essa igreja. Era uma igreja que estava debaixo de uma tribulação muito grande. Eles poderiam dizer: mas Senhor, nós estamos debaixo de uma tribulação muito grande e o Senhor não faz absolutamente nada. E olha só que o sofrimento, ele tem muitas vezes, Deus permite nós passarmos pelo sofrimento, porque assim, Filipenses capítulo 1, Jesus ele disse que a nós também foi dado o direito de padecer com Ele, o privilégio de padecer com Ele. E aí a gente não quer padecer, a gente não quer passar por tribulação, é óbvio, é claro, ninguém quer. Mas a marca da verdadeira igreja é a igreja que sofre situações e momentos difíceis, mas também é uma igreja que é triunfante, é uma igreja que é vitoriosa sobre todas as dificuldades, porque nós temos um Cristo que já se apresenta dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu sou o que esteve morto e eu estou vivo. Então ele venceu a morte, ele venceu tudo, ele venceu o império da morte, venceu o império do pecado, venceu o império de Satanás. Então ele é o que tem todo o poder. Então, a perseguição, a dificuldade, ela faz parte da igreja cristã. Uma igreja que não sofre perseguição por causa do bom testemunho de Cristo Jesus, alguma coisa está errada. Uma igreja que é muito aceita pelo mundo, tem alguma coisa está errada, porque a igreja que verdadeiramente ela quer pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, ela vai na contramão do mundanismo, ela vai na contramão das ideologias. Então, e aí, indo na contramão, ela começa a ser perseguida, ela começa a ser cancelada, que é a palavra da moda, Ela começa a ser um monte de coisa. Então, a igreja, Jesus não disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e disserem toda mentira ao seu respeito por causa do meu nome. Então, bem-aventurados são vocês. Então, a tribulação, ela faz parte. Primeiro, que é uma marca da igreja de Cristo. Segundo, que a tribulação, muitas vezes, o sofrimento, ela tem um caráter pedagógico, um caráter de ensinar. Deus não quer Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano, mas a gente só consegue ensinar coisas aos outros com propriedade, com segurança, quando a gente passa por uma mesma experiência. Então, segundo aos Coríntios capítulo 1, a gente vê assim Paulo dizendo: bendito Deus de toda a consolação. E ele fala assim, resumindo, eu passei tudo isso,
fui consolado por Deus, passei por isso para que eu possa consolar vocês também. Então o apóstolo Paulo ele estava dizendo isso, que muitas vezes o propósito do sofrimento, ele serve para ajudar os outros que estão passando por esta mesma situação. Então Deus ele não quer que fique no sofrimento. Aí ele diz assim: conheça a tribulação pela qual você está passando, sua pobreza, mas é rica. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo assim sinagoga de Satanás. Como que é isso, irmãos? Uma igreja que é pobre, e essa palavra pobre, no nosso português é pobre, pobre, pobre. Mas aqui o escritor, quando ele escreve, ele tinha duas palavras para falar de pobreza. A pobreza, uma primeira palavra, é a pobreza que diz respeito aquele trabalhador humilde que trabalha, mas que ele consegue ainda ter um sustento, ele consegue ter algo para a sua sobrevivência. E a palavra que é usada a respeito de pobreza aqui, é aquela palavra de que é pobre, pobre mesmo, que depende totalmente de alguma coisa, depende totalmente de alguém para conseguir alguma coisa. E como que essa igreja era tão pobre desse jeito, mas era rica? É por isso que eu falo, e eu fico observando, isso aqui desconstrói a teologia da prosperidade, a teologia desses homens que falam, só pregam triunfalismo, e mede o seu nível de espiritualidade e nível de comunhão com Deus, com aquilo que você alcança, com aquilo que você adquire, com aquilo que você consegue. E Jesus está dizendo para uma igreja extremamente pobre financeiramente, dizendo que ela é rica. Então Jesus, ele não nos mede, eu costumo dizer isso aqui, já falei várias vezes, ele não me mede, ele não te mede por aquilo que você tem. E a sociedade hoje mede a gente muito, né? Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Então, a sociedade também nos mede como por aquilo que nós temos. Infelizmente, muitas igrejas também medem os outros também por aquilo que ele tem. Ah, aquele camarada ali é mais endinheirado, é mais bacana, então ele deve ser mais gente boa, ele é mais boa pinta, mais apresentável. E aí a gente tem um ledo engano, a gente se engana com isso. E olha só o que diz, abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 2, olha só, olha o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, não, estou no 4. Não, eu quero ler desde o primeiro. Eu vou ler desde o primeiro com você. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, e assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, debaixo do meu estrado, debaixo dos meus pés, né? Porventura não fizesse distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizesse juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros nos reinos que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Então você veja só o que a palavra de Deus está dizendo. Não é que Tiago está dizendo que o rico não vai para o céu. Não é isso, de jeito nenhum.
Ele está pontuando algumas coisas a respeito de fazer acepção, de julgar, de escorraçar o pobre. Aqui ele está falando sobre fé e obras, sobre essa questão de você, através das suas obras, você vai mostrar a fé que você tem. Então aqui, e ele também não está pregando sobre salvação pelas obras. Então você veja só que palavra forte que ele fala aqui, que não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino. E vocês se lembram da parábola do rico e do Lázaro, que em vida o rico estava ali nos seus banquetes, nas suas festas, no seu glamour, naquela situação, e o Lázaro, ali à porta, ali com doença, mendigando, muitas vezes dependendo do que alguém viesse a lhe dar alguma coisa. Aí a morte chega para os dois. Aí quando a morte chega para os dois, a gente observa o quê? Que um é consolado e o outro atormentado. Em vida, um passava tribulação e o outro estava na bênção. Mas quando veio a morte, um foi para a tribulação e o outro foi para a bênção. Então você vê que Jesus, ele não mede a situação. E aqui ele diz assim: olha, a igreja de Esmirna, vocês são pobres, vocês estão pobres. Por que eles estavam pobres? Porque os bens foram confiscados. Muitas vezes o procônsul, os representantes, os responsáveis políticos da cidade, o Império Romano, tomava tudo. Por quê? Porque essa cidade adorava Roma, adorava deuses romanos, adorava o César. Tinham que dizer que César era o imperador. O imperador, melhor dizendo, ele era Deus. E os cristãos falavam: não, Senhor, só temos um, que é Jesus Cristo. Então a gente não adora a César, a gente não tem outro Senhor além de nosso Senhor Jesus Cristo. César para nós não é Senhor. Então, por conta disso, aí aqui ele fala assim, sobre a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim sinagoga de Satanás. Os judeus que inflamavam contra a própria igreja. Os cristãos foram considerados canibais. Por que canibais? Porque eles se reuniam para participar do corpo e do sangue de Jesus. Aí eles falavam que os crentes eram canibal, porque estavam comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus. Falava que os crentes se cultuavam no meio de uma orgia. Porque quando tinha a festa do amor, como a gente vê em 1 Coríntios, a festa ágape, em que antes da ceia tinha um banquete, uma comida. Todos comiam, festejavam, glorificando o nome do Senhor, depois vinha o partir do pão. Aí eles falavam, não, eles se reúnem porque eles estão no meio de orgia, no meio de bacanal, e eles inventavam um monte de mentira a respeito da igreja. E aí você vê que eles são, ou seja, muitas vezes tem gente que acha que está fazendo o papel de Deus, mas está fazendo o papel de Satanás. Essa sinagoga, o que era a sinagoga? Vamos dizer assim, bem a grosso modo, é como se fosse a igreja dos judeus, o templo, a reunião deles, a reunião para eles lerem a palavra e fazer orações e tal. Só que muitos judeus não aceitavam que Cristo era o Messias. Você vê em Atos 13, Atos 14, você vê os judeus percorrendo, Paulo pregando, Paulo foi dado como morto, Paulo vai para outra cidade e os judeus chegam lá e aí mata, pega, apedreja, mata. Então você vê que os judeus tentaram a todo custo matar e prejudicar os apóstolos. E você vê também em Atos 4, 5, quando Deus usa Pedro e João para operar um milagre na vida de um homem paralítico, que há 38 anos estava ali naquela situação, 38 anos, se não me engano, ou quase 40 anos, não sei, agora me falhou a memória. Aí, o que acontece? Aí os religiosos da época, lá, os sumos sacerdotes, os religiosos judeus, falaram, não, vamos calar esses homens, esse negócio não pode ser assim.
Aí até que Deus criou uma situação em que os apóstolos só apanharam, mas continuaram pregando. Então, o que acontece? E tinham muitos judeus na cidade de Esmirna, que muitas vezes esses judeus também bancavam a cidade, davam oferta, ajudavam na cidade, eram participantes da cidade. E de repente chega uma igreja lá pregando sobre um Cristo, falando que um só Senhor. E os cristãos também eram chamados de ateus, porque eles não acreditavam em César, no imperador, e não acreditavam nas outras divindades, né? Esculápio, Artemis, Diana, e por aí vai. Aí chamavam os crentes de, vocês são ateus porque vocês não acreditam nessa divindade. Então os crentes, irmãos, a tribulação era morte, os bens confiscados, calúnia, difamação. Então você vê, por isso que a palavra aqui, no original, diz que eles estavam sofrendo uma prensa, porque de todos os lados eles estavam sendo prensados. E olha que coisa terrível. E esses judeus que se declaram judeu, mas na verdade estão fazendo papel para Satanás, né? Então, aí Jesus, ele consola a igreja no versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Então, olha só, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que quando vai aceitar Jesus, a vida vai virar um mar de rosa e que acabou o problema. O povo acha, não, eu aceitei Jesus, acabou meus problemas. Não, você aceitou Jesus, o problema que acabou é que você não está mais na condenação do pecado. Agora você é um salvo. Mas aí começa outros problemas, que é a questão da perseguição, a questão da dificuldade, a questão para você. E Jesus, ele é muito claro. Aí as pessoas têm uma visão romantizada. Aceita Jesus e sua vida vai ser uma de rosa. Venha para a igreja que Jesus vai te enriquecer. Você vai virar milionário. Você vai comprar uma Ferrari, né? E tem igreja que o pastor entra de Ferrari. Teve igreja que o camarada entrou, foi de carro e tudo, moço. Sabe? Hoje com a internet você vê tudo, né? Então, o camarada entrando de carro de luxo esportivo e falando, você vai conquistar uma dessa. Espera lá, quem disse? Jesus, ele não garantiu a ninguém riqueza. A única coisa que Jesus garantiu foi o quê? Vida eterna. Aos que forem fiéis até o fim. Jesus disse, é a vida eterna. Isso aí é certo e líquido. Que todos que se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus Cristo, alcançarão a vida eterna. Isso é palpável, isso é alcançável para todos. Entendeu? Então aí esses camaradas ficam falando, vem para cá que você vai... Aí, ou seja, vem para cá, que aí nós vamos orar e você vai ser liberto desse vício da droga. E aí bota até supostamente gente para cheirar cocaína no púlpito, ou tomar bebida alcoólica, e fala, acabou. Eu creio que Jesus, através de uma oração, nós oramos por uma parente da minha esposa que tinha reconciliado e tinha ainda um problema com o cigarro. Nós oramos por ela e Jesus fez a obra. Depois daquela oração, ela nunca mais botou um cigarro na boca. Então, Jesus, ele pode fazer isso milagrosamente, mas eu só falo assim, vem para cá. Porque, ou seja, eu estou dizendo que casa de recuperação não presta. Aí eu estou dizendo que os pastores que estão lá pelejando, batalhando, o trabalho deles na casa de recuperação não presta. Basta eu ir só lá num culto da oração lá e acabou o seu problema. Não é assim. Aí a pessoa não alcança a riqueza, a pessoa não alcança aquela libertação que é prometida. Aí ela começa a fazer o quê? Bota a culpa em Deus, bota a culpa na igreja e aí sai fora esculhambando a igreja. Entendeu? Então, tem que... Quem ensina a palavra de Deus tem que ensinar de forma correta. As pessoas não podem ter essa visão romantizada do Evangelho, de que, minha vida agora, meus problemas acabaram. Não, não é assim que funciona. Entendeu? Mas é o seguinte, a gente vai ver que a gente tem vitória garantida. Então, o que acontece?
Aí ele diz assim, ó, não tema das coisas que você vai sofrer. E o bom que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é bem sincero e bem verdadeiro conosco. Aí ele diz assim, eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Olha só que negócio é esse, mas Senhor, tu dizes que está vendo minha tribulação, o Senhor diz que a gente é pobre, mas é rico, e o Senhor vem dizer agora que Satanás ainda vai botar a gente dentro da prisão, e vai lançar a gente dentro da prisão, Senhor, mas que negócio é esse? E vocês serão lançados para quê? Para serem postos à prova. Olha só, que coisa, mas como que pode um negócio desse? Por quê? Serão postos à prova, e passe por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Então o Senhor Jesus Cristo nos põe à prova. Eu costumo dizer que a respeito da pandemia, muitas vezes, às vezes a gente falou, né, que os apóstolos, que os irmãos sofreram perseguição, sofreram pestes, passaram por pestes e passaram por dificuldades, mas foram fiéis até o fim, perseveraram. Aí chega na nossa geração, Deus permite uma peste, uma pandemia sem precedentes, uma pandemia terrível. Aí agora eu quero ver, vocês não falam tanto que a igreja foi fiel, agora eu quero ver se vocês vão ser fiéis ou se vocês vão entrar em pânico. Porque o mundo está colocando as pessoas no pânico. Estão colocando as pessoas no pânico. Porque no pânico a pessoa não pensa direito. A pessoa é manipulada, ela é facilmente manipulada. Mas graças a Deus que tem pessoas muito sérias aí, né, desmistificando muita coisa. Não estamos negando o tamanho do problema, não estou reduzindo o tamanho do problema, é muito sério, muito terrível. Mas também não é tanto como se vê por aí. E aí agora Jesus fala, então bora ver se vocês são crentes mesmo ou se não são. Se vocês vão crer em mim ou se não vão. E muitos abandonaram a fé, abandonaram Jesus. E Jesus, ele permite a prova. Olha o que diz o próprio Tiago, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Tiago 1,12, olha o que diz a palavra. Quem encontrar pode ler enquanto eu... Você veja só, bem-aventurado, olha aí, bem-aventurado quando, para sair aqui na transmissão, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, olha só como Jesus Cristo fala sobre a questão da tribulação, da perseverança. Vocês serão postos à prova. Mas será que Jesus disse, conheça a tua tribulação? E aí Jesus ainda permite ser colocado à prova, você vê uma prova em cima, colocada à prova, sendo que Jesus mesmo começou dizendo que conhece a tribulação. Mas que negócio é esse, rapaz? Que negócio terrível é esse? É porque, eu já falei e torno a repetir, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito sincero com seus discípulos, com seus irmãos. E o interessante é que ele, certa feita, ele dizia assim, eu não vou chamar você mais de discípulos nem nada, mas eu chamarei vocês de amigos. Então ele trata a gente como amigo.
Então, um amigo verdadeiro, ele fala a verdade, independente de se vai doer ou não, ele fala a verdade na lata, como se diz aí por aí afora, né? Então, você vê, a gente conhece a história de Jó. Deus permite Jó ser provado. Então, não, Satanás fala, não, ele só te serve porque ele tem bens, ele tem uma família abençoada, ele está de boa, ele está tranquilo. Aí Deus falou assim, olha, toma tudo dele, só poupa a vida dele, tá? Na vida dele aí você não tira, não. E o interessante é que tudo acontece por permissão de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E ele fala assim, ó, vocês serão lançados na prisão para que sejam tentados ou postos a provas, e tereis uma tribulação de 10 dias. Então, a gente vê que Deus, quando ele fala que terá uma tentação de 10 dias, ele está dizendo que tem um começo e tem um fim. Tem um começo e tem um fim. Que não é ad eterno, não é eterno, não é aquele sofrimento. O sofrimento eterno é só quando a gente finalizar aqui o livro, essa carta de Esmirna, que a gente vai ver sobre a questão do sofrimento eterno. Mas a respeito dessa tentação, desse sofrimento de 10 dias, ele está querendo dizer assim, olha, é um período que vocês vão passar por esta tribulação terrível, que vocês vão ser presos e postos à prova. E aí, aqui ele está dizendo, eu tenho controle, eu permiti iniciar a prova na sua vida, mas eu também sei a hora que ela deve terminar na sua vida. Então é importante a gente entender isso. E o que eu acho interessante é que um discípulo de João, que foi chamado Policarpo, ele foi bispo na cidade de Esmirna. O apóstolo João já tinha morrido. E todos os apóstolos, seguidores, morreram através da espada, da crucificação. E João não. João foi o único que morreu de velhice. Ele saiu da ilha de Patmos, e aí ele morreu de velhice, né? Morreu tranquilo. E ele foi bispo de Éfeso, bispo de Esmirna, nessa região. E Policarpo foi seu discípulo. E Policarpo, Policarpo foi morto por volta de 155 depois de Cristo. E Policarpo era bispo ali naquela cidade, e as pessoas chegaram para ele, olha, você negue esse seu senhor, diga que ele não é senhor, e diga que César é senhor. Negue, faça alguma coisa. E naquela época a cidade de Esmirna tinha jogos também olímpicos, jogos atléticos. E então muitas pessoas estavam ali no circo, nos teatros, nos lugares onde tinham aquelas festas. E aí a gente observa o quê? Aí a gente vê que Policarpo, ele fala assim, olha, 86 anos eu tenho servido esse meu Jesus, e ele nunca me fez mal, por que eu agora iria negá-lo? Então, Policarpo, né, fizeram uma fogueira, uma pira de fogueira ali, né? E ele morreu queimado, mas não negou o seu Senhor Jesus Cristo. E dizem os estudiosos da história da igreja que ele ainda morre orando, né? Ele morre orando, buscando a presença de Deus e glorificando o nome do Senhor. Então, foi mais um que foi vítima da morte através do martírio, mas não negou o nome do seu Senhor. Louvado seja Deus. E aí ele fala, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A cidade de Esmirna era extremamente fiel, tinha uma fidelidade a Roma muito grande. Tinha uma fidelidade, ou seja, nós vamos morrer abraçado, traduzindo em miúdos, se precisar, nós vamos morrer abraçado. Era assim Esmirna com Roma. E aí,
Jesus fala, olha, vocês estão vendo a fidelidade dessa cidade com Roma? E também sejam fiéis também. Sejam fiéis até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. E Jesus novamente fala da coroa, justamente por conta da coroa que os atletas recebiam, a coroa de louro, aquele raminho que fazia aquela coroa, né? Era uma coroa que ela perecia, era uma coroa que murchava e acabava ali mesmo. E aí Jesus fala, eu vou dar a vocês, se vocês forem fiéis até a morte, eu vou dar a vocês a coroa da vida. E aqui fala de vida eterna, fala de salvação. Então, se vocês forem fiéis, vocês alcançarão a vida eterna. E é isso que Jesus estava propondo. Paulo, nas suas últimas palavras a Timóteo, ele fala que a coroa da justiça estava reservado para ele. Então, olha aqui que a primeira carta de Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, Pedro também fala. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então só há coroação quando nós cruzarmos a linha de chegada. Então, muitas vezes, a morte é o que faz a gente chegar na presença de Deus de forma definitiva. Então, aqui ele está dizendo, olha, vocês vão alcançar a vida eterna, mas se vocês forem fiéis até a morte. E aí ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano da segunda morte. E aí o que é essa segunda morte? É a condenação eterna. Olha só. Vamos ver aqui em Apocalipse também. Fala sobre Apocalipse 21, acho que é 20 e 21. Apocalipse 20 diz assim, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a segunda morte, ela tem assim, a primeira morte, o que é? É a morte física, é a separação do corpo que nós temos. E a segunda morte é a separação definitiva de Deus. E esse é o problema, por isso que Jesus diz para a igreja de Esmirna, olha, vocês forem fiéis até a morte, eu darei a coroa da vida para vocês. Vocês serão coroados. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então você veja só que a segunda morte é algo triste, deprimente. Não existe purgatório, não existe um estágio temporário em que alguém tenha que fazer algo para você sair de lá, ou para o seu parente sair de lá. É em vida que a gente faz as escolhas. É em vida que a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo. Não na morte. Hebreus 9, 27. Está dado ao ser humano morrer uma única vez. Vindo depois disso o julgamento. Então é em vida. Não é de jeito nenhum. Morreu sem Cristo, condenação eterna. E quando comparecer diante do juízo final, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, que é uma coisa extremamente terrível. Então, Jesus ele fala para esta igreja, eu sei o que você está passando.
Eu sei o nível de tribulação que vocês estão passando, mas eu fui morto e estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Ainda coisas devem acontecer na sua vida, mas vai ter um começo, mas vai ter um fim. E se vocês forem fiéis, eu vou dar a vitória para vocês, e vocês não sofrerão dano da segunda morte. Então, meus irmãos, uma igreja que não foi medida por aquilo que ela tinha, mas por aquilo que ela era na presença de Deus. Vocês se lembram da igreja de Laodiceia? Uma igreja rica, porém pobre. Uma igreja rica, pobre. E a igreja pobre, extremamente rica. Olha só que interessante para a gente aprender. Amém? Então, que a gente persevere, que a gente fique firme, que a gente não negue o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Doa o tanto que for preciso, passe pelo que for preciso, mas vale a pena ser fiel até o fim. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Amanhã nós temos círculo de oração e quinta-feira, noite da vitória, e a programação segue normalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Dia 16 agora retorna a escola bíblica dominical, tá, irmãos? Então nós voltaremos com a EBD, com a lição de número 1. E aí as outras lições a gente ministra no decorrer do trimestre. Amém? Presbítero Manuel, faça oração por nós, por gentileza. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra seja verdade em nossas vidas, Senhor. Que sejamos, ó Deus, fiéis a Ti, até o fim, ó Pai. Deus Santo, abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.